Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Tereza Paula, de Literatura Brasileira, e eu estou gravando esse vídeo como um primeiro vídeo para a turma de dependência do segundo ano, a turma de dependência em Literatura Brasileira. Então, esse é o primeiro de alguns vídeos que eu vou fazer. Ele se concentra no primeiro conteúdo do segundo ano, que é o romantismo, né? Literatura brasileira, romantismo brasileiro. E eu vou buscar ser bastante sucinta, mas também bastante didática na medida do possível dentro desse formato de vídeo, né? Que não substitui de maneira alguma o estar com vocês em sala de aula. Então, eu vou deixar o material impresso no Google Sala de Aula e o vídeo vai trabalhar com vocês. Eu vou trabalhar com vocês no vídeo esse material. Eu vou colocar, a princípio, 3 postagens sobre romantismo. Uma em que eu vou contextualizar historicamente o romantismo no Brasil e vou falar das 3 gerações de poesia do romantismo brasileiro. Posteriormente, eu vou fazer no mesmo vídeo ou separadamente análise de textos literários do romantismo, né, das 3 gerações, da prosa, com sugestões de filmes, de outras coisas que eu acredite que possa ajudar vocês na compreensão do romantismo brasileiro, e também sobre a prosa, né, a narrativa desse período. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o romantismo brasileiro, ele é um movimento literário que se vai dar na primeira metade do século XIX, né, e vai se dar a partir de um fato histórico, né, que é a proclamação da independência do Brasil em 1822. Isso vai estar no material que eu vou deixar no Google Sala de Aula para vocês, ou Google Classroom, que seja, né? A gente tem a proclamação da independência do Brasil, independência política, em 1822. Até então o Brasil era colônia de Portugal, Portugal era metrópole, né? E a partir do momento que a gente tem essa independência política, os artistas da época, eles entendem que também precisam criar, né, artes, né, literatura, músicas, né, toda essa parte artística também desvinculada da antiga metrópole, ou seja, também desvinculada de Portugal. Então, em 1822, se dá a proclamação da independência do Brasil e é o trampolim, ou pontapé, ou ponto de partida, como vocês prefiram chamar, para essa literatura aí chamada romantismo. No século XIX, na primeira metade do século XIX no Brasil, é interessante ressaltar que a gente vinha com um movimento literário, uma escola literária por século até o romantismo, né? A gente teve no século XVI o quinhentismo, no século XVII o barroco, no século XVIII o arcadismo, e quando a gente chega no XIX, a gente vai ter esse romantismo impulsionado, né, pela proclamação da independência política do Brasil, e a partir de então a gente vai ter, na segunda metade do século XIX, vários movimentos literários, né? E aí a gente vai começar a ver na segunda etapa esses demais movimentos, né? Inclusive depois do romantismo a gente vai ver o realismo, né, que tem como principal figura o Machado de Assis, né, e que vai ser uma resposta ao romantismo. Então, isso já é para a próxima aula, ou para alguma que vem por aí ainda. Eu acho que eu vou fazer mais uma sobre romantismo, ou 2. Então, essa fica para essa contextualização histórica que eu estou dando para vocês agora, né, e para falar dos 3 movimentos, das 3 gerações de poesia do romantismo brasileiro, né? A primeira, também chamada de geração indianista, o próprio nome já está dizendo, né? Tem a ver com os indígenas. A gente tem como principais nomes 2 Gonçalves, não eram parentes, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, que buscaram fazer nesse primeiro momento da poesia do romantismo brasileiro uma poesia de busca de nacionalidade, só que é uma busca de nacionalidade idealizada,
né, que não olhava para o próprio tempo. Então a gente tem como uma das principais características dessa primeira geração o indianismo, que é a exaltação da figura do indígena como herói nacional. Ele inclusive vai ser assim, vai ganhar uma roupagem de cavaleiro medieval, e vai apresentar características assim extremamente heróicas, como uma força descomunal, né? Na prosa, inclusive, embora a gente esteja falando de poesia, o José de Alencar coloca o Peri em o Guarani arrancando uma árvore gigantesca com a força dos próprios braços, né? E outras características que a gente vai ver também na poesia e em outras obras de prosa. Então, assim, na primeira geração, a gente tem essa idealização da figura do indígena como o primeiro brasileiro, o brasileiro por excelência, o brasileiro original, originário, como a gente bem sabe, na verdade, que quando o Brasil foi invadido pelos portugueses, a gente tinha vários povos indígenas diferentes aqui e que não respondiam pelo nome de brasileiros e muito menos tinham essa relação que a gente tem com a terra, né? Essa relação que os portugueses trouxeram para cá, enfim, era tudo muito diferente. Mas, sucintamente, é importante que vocês entendam que essa primeira geração do romantismo brasileiro, a geração indianista, vai exaltar a figura do indígena brasileiro, né? E vai trazer como outras características fundamentais o nacionalismo, que obviamente está vinculado à questão da independência política do Brasil e a ideia de trazer isso para as artes nossas, e também a exaltação da flora e da fauna brasileiras, né? Da vegetação, das árvores, né? Das aves, de todos os animais, né? Então, depois, num outro vídeo, eu vou falar de alguns poemas que eu vou deixar para vocês. Um deles é a Canção do Exílio, e que traz muito essa questão da exaltação da flora e da fauna brasileiras e do nacionalismo, né? E a questão da exaltação, né, do indígena idealizado vai aparecer em outros textos que eu vou trazer para vocês. A segunda geração do romantismo brasileiro, ela já não tem essa vibe, ela não tem essa, não traz em si essa questão da cultura nacional, da idealização de nada. Na verdade até traz, mas nada que se relacione à nacionalidade. Ela tem uma pegada bem diferente, é uma geração que ainda vai se voltar, ainda vai se inspirar no romantismo de fora daqui, na cultura europeia. Isso não faz dessa literatura uma literatura menor, né, mas diferente. A gente tem alguns nomes que se destacam, né, e eu destacaria aí o Álvares de Azevedo, que além de um poeta incrível, também escreveu uma peça de teatro chamada Macário, e uma narrativa que traz em si várias narrativas menores, no sentido de tamanho, tá, gente? Que se chama Noite na Taverna. Vou falar um pouquinho dessa geração e aí eu falo um pouquinho dessas obras. A segunda geração do romantismo, como eu disse, ela vai se inspirar ainda na literatura europeia. Então, ela vai trazer como principais características uma dor de existir, uma angústia muito forte, né? O escapismo, que é uma busca de fugir, de escapar da realidade que é muito dolorosa, por meio de drogas lícitas e ilícitas, por meio da arte, por meio do refúgio numa infância idealizada, né? Então vai ter muito do macabro nessa geração, a loucura vai aparecer, né? A ideia da morte como algo que possa salvar esse sujeito, esse eu lírico dessa dor de existir. E muito dessa dor de existir, ela vai acontecer também por conta do amor, né? Vocês vão ver que nessa poesia a mulher amada, ela é retratada como inalcançável, um anjo de perfeição, como anjo mesmo. Inclusive a palavra vai aparecer
alguém que dormia entre nuvens de amor, alguém inalcançável para o eu lírico. Então ele vai sofrer muito por conta desse amor que é um amor idealizado, que não vai ser concretizado, né? Então, assim, o Álvares de Azevedo, que é o poeta que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Porque ele se destaca muito na poesia e na prosa também, ele trabalha muito essa questão, essas questões todas, né? Que eu arrolei na poesia. Ele escreve Macário, que é uma peça de teatro incrível, em que ele coloca como um dos personagens o próprio diabo, que isso é a cara do romantismo da segunda geração e também do romantismo europeu, e vai trazer também, vai escrever também um livro chamado Noite na Taverna. Taverna é uma espécie de um bar antigo, com aquelas mesas compridas de madeira, pouca iluminação, a luz de vela, né? Em Macário estão os homens todos lá bebendo muito, bebendo muito. E aí eles começam a contar uns para os outros histórias extremamente bizarras e macabras, assim, são histórias de terror que eles supostamente teriam vivido e tentam convencer os colegas ali de copa que eles realmente vivenciaram essas histórias. Então, assim, os temas são bizarríssimos. É uma leitura muito interessante de se fazer, assim como Macário também. A linguagem é uma linguagem complexa, porque a gente está falando do século XIX, né? Primeira metade do século XIX, mas é um livro extremamente interessante que foi publicado em HQ, né? Inclusive, depois eu vou ver se num outro vídeo, quando for falar da prosa, eu mostro HQ aqui para vocês. É muito bom. E a terceira geração, que aqui é só um resumo, um apanhado que a gente está fazendo, né? A terceira geração, ela já volta, né, para a questão da nacionalidade, só que muito diferente da primeira geração, ela não vai trazer uma nacionalidade falseada, né, idealizada. A gente tem aí como destaque nessa terceira geração, que se chama geração condoreira, né? Condor é uma ave, o nome do Castro Alves se destacando, né? Assim, Castro Alves é incrível, eu até brinco, costumo brincar com os meus alunos que ele é o meu crush do romantismo, e ele faz poesias em que ele tem uma lírica amorosa, ele faz poesia de amor, mas aí a mulher na terceira geração do romantismo ela já não vai aparecer inalcançável, não vai aparecer dormindo entre nuvens de amor, né? Não vai aparecer como um anjo, vai aparecer como alguém com quem o eu lírico consegue ficar. Então, a mulher amada, ela é beijada, ela é acarinhada, ela é acariciada, ela faz amor com o eu lírico. Isso vai aparecer nas poesias do Castro Alves. E aí eu preciso destacar para vocês o Navio Negreiro, que é uma obra, acho que é a obra fundamental, considerada a obra-prima do Castro Alves. O nome próprio já está dizendo, né? O Navio Negreiro vai trazer uma poesia que vai trabalhar a questão da escravização, né? Dos vários povos africanos que foram sequestrados no Brasil, trazidos para cá no navio negreiro ou no tumbeiro, né, de tumba, e separados de suas famílias e misturados, pessoas com culturas diferentes, línguas diferentes, né, e trazidos para cá em condições desumanas, não só para cá para o Brasil, mas para outras partes do mundo. A gente está falando de literatura brasileira, por isso eu estou me concentrando aqui no Brasil. E então, assim, é uma literatura engajada, uma literatura política, social, uma poesia com esse cunho, né, em que o Castro Alves vai olhar para a realidade da época, né, da primeira metade do século XIX, que ele vivia, muito diferentemente da primeira geração do romantismo, que idealizava, né, fazia um nacionalismo idealizado, muito distante da realidade da época. Tá? Vai chegando 15 minutos de vídeo, acho que já está legal.
Já fiz um apanhado geral aqui da contextualização histórica. Tudo isso vai estar em arquivos que eu vou colocar no Google Sala de Aula. Mas aqui acho que já dá uma... É diferente, né? Ouvir pessoa falar do que só ler, né? Depois eu faço novos vídeos para vocês. Tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem me mandar pelo Google Sala de Aula. E mais à frente eu vou falar das atividades também avaliativas dessa etapa. Tá bom? Um beijo para todos.